Hoje nós vamos falar sobre as tendências do marketing médico em 2025. Se você está chegando agora, se você não me conhece, caiu de paraquedas por aqui. Meu nome é Vanessa, eu sou estrategista em marketing médico e também sou dona da agência Medicina Marketing. E estamos aqui hoje para falar sobre as tendências do marketing médico para 2025. Algumas coisas que deram certo em 2024 e que nós vamos replicar e algumas coisas que são inovações realmente em 2025 aí que estão chegando, tá? Em primeiro lugar, se eu pudesse resumir todo o conteúdo, todas as tendências em 2025 em apenas uma palavra, seria omnichannel, tá? Para quem não conhece, para quem não está acostumado com a linguagem, omnichannel é estar presente em mais de um canal, ou seja, levar a sua comunicação tanto no Instagram, quanto para um site, quanto em um blog, quanto no WhatsApp, e que todas essas estratégias, que toda essa comunicação, que ela esteja integrada, tá? Então, como que funciona? Hoje em dia, o artigo mais caro da internet tem sido o tempo. E quanto mais tempo a gente consegue verificar que essa pessoa passou ali no site desse médico, que esse possível paciente esteve no site do médico, quanto mais tempo a gente consegue verificar que esse paciente esteve assistindo vídeos desse médico, seja no YouTube, seja no Instagram ou em demais canais, significa que esse paciente tem maior chance de fechar com aquele profissional. Porque hoje, quando uma pessoa dedica tempo para nos assistir, significa que a pessoa gosta do que aquele médico ali está falando. Então, essa questão do tempo na questão do conteúdo é super importante. E, principalmente, manter a integração de todos esses conteúdos. Ou seja, não dá para falar uma coisa no Instagram, mudar a linha de raciocínio para falar no YouTube, colocar outro tipo de comportamento, outro tipo de linguagem no site. A gente tem que buscar unificar. E algo muito importante é que a gente tem que pensar que é mais barato manter o paciente que você já atendeu uma vez do que ficar eternamente buscando novos pacientes. O que que isso nos diz? Que a sua comunicação, a comunicação do médico, tem que estar alinhada com a entrega. E a entrega não é só dentro do consultório. A entrega é todo momento em que o paciente é atendido por aquele profissional, mesmo antes de chegar no consultório. Então, vamos pensar aqui na jornada desse paciente. O paciente conhece aquele médico ali pelo Instagram, é um médico que preza no bom atendimento, no cuidado com o paciente, no explicar muito bem, né, sobre a enfermidade, sobre o procedimento, enfim, o médico prega a importância de tudo isso, de explicar nesse bom atendimento nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no site e etc. O que o paciente faz? O paciente vai gostar, obviamente. Então, o paciente gosta disso que o médico está falando e entra em contato pelo WhatsApp. Quando o paciente envia um WhatsApp, tem uma secretária que demora para responder, tem uma secretária mal educada, tem uma secretária que dá respostas monossilábicas, tipo sim, não, aham, tá bom, né? Ou seja, já falhou a comunicação do médico ali. Por quê? Porque a secretária é a representante do médico. A pessoa que atende o WhatsApp é o representante daquele profissional de saúde, mesmo antes do médico, mesmo antes do médico iniciar o atendimento, antes do paciente chegar ao consultório, o paciente passa pelo médico. Então, a gente precisa ter muito cuidado e alinhar, realmente unificar toda essa comunicação do profissional. Então, tendência número 1 para 2025 é o omnichannel, estar presente em mais de um canal, tá? Vimos poucos resultados a nível de consultório, de aumento de faturamento, quando a gente pensa em aumento de dinheiro, tá? Aumentar o faturamento, aumentar a arrecadação. Vimos poucos resultados com médicos que utilizaram o TikTok em 2024. Portanto, não é algo que eu considere tendência em omnichannel para 2025. O TikTok, ele realmente dá uma visibilidade muito legal para o médico que vende infoproduto, porque alcança ali o Brasil inteiro, alcança um aumento, existe um aumento de seguidores, um aumento de público, um aumento do conteúdo visto. Então, é legal, sim, para o médico que vende infoproduto, mas para o médico que vende a prestação de serviços, a consulta física, um procedimento, uma cirurgia, etc., o TikTok apresentou pouquíssimo ou nenhum resultado.
O que nos leva a crer, em 2024, que foi um desgaste inútil para quem tem consultório, clínica ou local físico, tá? Para quem vende infoproduto é outra coisa, o médico infoprodutor pode investir no TikTok sim, tem um aumento muito legal do público. E ao contrário do que muita gente pensa, o TikTok, atualmente, ele já não é mais só aquele pessoal que está ali fazendo dancinha, não, tá, gente? O TikTok começou com essa pegada aí de pessoas fazendo dancinha, e foi melhorando. Então, hoje tem muita produção de conteúdo legal no TikTok, tem muita coisa bacana ali, inclusive houve uma mudança do público, que antes era majoritariamente adolescente, hoje ainda permanece, tá? Ainda tem muitos adolescentes, mas foi chegando ali um público um pouco mais adulto ao longo do ano de 2024. Então, para o médico que é infoprodutor, o TikTok é legal. Para o médico que vende prestação de serviços ou algum tipo de procedimento, de cirurgia, que sejam negócios locais, não tivemos grandes resultados ali, grandes performances e aumento de faturamento vindos do TikTok por essa questão geográfica. Tendência número 2 para o marketing médico em 2025, tá? A gente tem que começar a pensar em trocar a secretária por uma equipe comercial. O que que isso nos diz? Que o paciente está mais exigente. O paciente está mais exigente e quem quer se sobressair no mercado, quem quer ganhar ali o seu bom dinheiro, tem que acompanhar essa exigência do mercado. Antigamente, a secretária era aquela pessoa que atendia o telefone e falava o horário disponível e o paciente agendava, né? Era só esse o trabalho da secretária. Mas isso era na época em que tinham menos médicos, em que tinha menos concorrência, em que os pacientes estavam menos exigentes, as pessoas tinham menos acesso à informação e principalmente que as pessoas não tinham o que eu chamo de o doutor Google, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso ao doutor Google, doutor ChatGPT, e geralmente esse paciente, além de estar mais exigente, ele já chega na consulta com a opinião de vários outros médicos que ele assistiu, sei lá onde, no YouTube, etc, etc, com a opinião do Dr. Google, com a opinião do ChatGPT, então um paciente que chega mais qualificado de um certo modo, de um certo sentido, um paciente que tem mais poder de indagar, de questionar aquele médico. O que que isso nos diz? Que o atendimento está precisando de reforma, tá? A gente não pode mais pensar naquela secretária que vai atender o telefone na hora que ela quer, do jeito que ela quer. A gente tem que começar a pensar em uma secretária que vai, de fato, fazer a venda e fazer isso de modo rápido, tá? Eficaz e eficiente. Por quê? Hoje em dia, quando o paciente entra pelo Google ou até mesmo através de rede social e entra em contato com o médico, o paciente não mandou mensagem só para aquele médico. O paciente geralmente mandou mensagem para mais 4 ou 5 médicos daquela especialidade que ele precisa, aquele tipo de médico que resolve aquele problema que o paciente tem naquele momento. Então, o que que isso nos diz? Vai ganhar quem responder primeiro. Lembrar de não sobrecarregar a secretária, lembrar de que a secretária hoje ela não pode mais ser multitask, né, multitarefa, não dá mais para secretária que fica na recepção ser a mesma que atende o WhatsApp, ser a mesma que atende o telefone, ser a mesma secretária que auxilia o médico dentro do consultório, ser a mesma secretária que repõe o sabonete líquido que acabou no banheiro, que faz o café e que tudo. Por quê? Porque no momento em que essa secretária entra dentro do consultório para auxiliar o médico em qualquer tarefa que seja, ela deixou abandonado o WhatsApp, o telefone e a recepção. E a depender do volume de atendimento que esse médico tem, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, porque aquele paciente ali não vai ficar esperando 20 minutos, 30 minutos ou 40 minutos para poder ser atendido. Ele vai agendar com quem respondê-lo primeiro. E a gente também tem que parar para pensar o seguinte: a secretária hoje não faz mais somente aquele papel de agendamento. A secretária ela tem que ser uma representante do médico. A secretária ela precisa mostrar o porquê que aquele médico é melhor do que a concorrência. E isso começa a ser mostrado não é dentro do consultório, é antes do paciente chegar no consultório. Porque antes do paciente chegar no consultório, ele, com certeza absoluta, passou pela secretária daquele médico. Então, a secretária, literalmente, tem que ser uma embaixadora ali, uma representante do médico, convencer o paciente, ter poder de argumentação e principalmente saber fazer perguntas, porque a gente não combate objeção com texto longo, com falar, ah, esse médico aqui é o melhor por isso, por isso, por aquilo. Não, a gente combate objeção fazendo as perguntas certas no momento certo ao paciente.
Então, por exemplo, nossa, você quer agendar quando? Ah, vai pensar? O que que falta para você pensar? Quais são suas dúvidas? No que você tem que pensar? Então, a secretária precisa ter poder de persuasão para fazer a venda para aquele paciente, para conquistar aquele paciente. Isso no que a gente chama de primeira consulta ou de paciente primário, que é aquele paciente que está chegando para aquele médico a primeira vez. Além disso, a venda da secretária, ela deve continuar para os pacientes que já são pacientes recorrentes. Não é muito longe, né? Nem todo mundo é médico, mas absolutamente nem todo médico nem todo paciente é médico, mas todo médico é paciente. Inclusive, todo médico já teve essa experiência de ser atendido, de chegar em um consultório, etc. E pensando como paciente, quantas vezes, né, a gente olha para a gente assim, relembrando algumas experiências, algumas coisas que aconteceram. Quantas vezes a gente já não deixou de ir em uma clínica, deixamos de retornar em algum atendimento, deixamos de voltar naquele lugar, não por causa do atendimento do médico em consultório, mas por causa da infraestrutura. Ou porque o lugar era ruim para estacionar, ou porque a secretária demorava muito para responder, ou porque agendaram seu horário para as 3 horas da tarde e foram te atender 4h30 da tarde, você não tem como ficar ali, você não quer, na verdade ficar ali novamente 1h30 esperando, ou porque a secretária era mal educada, ou porque teve um problema no pagamento. Ou seja, existem inúmeros fatores que fazem um paciente não retornar naquela clínica ou naquele consultório, que não tem a ver com o atendimento do médico em si, né? O atendimento do médico é uma pequena fração de tudo o que acontece ao redor, que faz com que aquele paciente deixe de escolher um médico e acabe escolhendo outro médico ou outra clínica em função da infraestrutura, do atendimento, do horário, da pontualidade e de toda uma série de fatores. Então, a secretária, ela tem que saber vender não só o procedimento, não só ali no momento que o paciente chega, saber vender não apenas a consulta imediata, mas a secretária também tem que saber vender um bom atendimento, tem que saber cativar aquele paciente que está chegando, mostrar para o paciente que ele importa, que o médico se importa com ele, que a equipe que está ali se importa com aquele paciente. E uma das maneiras básicas de fazer isso é atendimento no horário planejado, tá? Isso para quem atende com horário marcado. Porque é óbvio que existem as clínicas que são, por exemplo, atendimentos a partir de 1h, de 1 da tarde até as 5 da tarde, e aí é outra coisa, tá? Mas a gente está falando aqui de consultório com horário marcado e essa pontualidade deve ser respeitada. A secretária tem que vender, inclusive no bom atendimento, para que esse paciente retorne. Porque 2025 os anúncios vão ficar ainda mais caros do que 2024. E assim sucessivamente. O valor dos anúncios, eles não vão diminuir. Muito pelo contrário. A cada ano que passa, a cada semestre, o valor dos anúncios vão aumentar. O que a gente fazia, a quantidade de leads que nós conseguíamos captar com R$ 1.000 na cidade de São Paulo em 2024, nós não vamos conseguir a mesma quantidade com R$ 1.000 na cidade de São Paulo em 2025. A gente vai conseguir uma quantidade bem menor de leads, o que significa que o CAC, né, o que a gente chama de custo de aquisição por cliente, ou aqui adaptando para o nosso nicho, o CAP, né, o custo de aquisição por pacientes, ele vai se tornar cada vez mais caro. Então, a gente tem que investir em ferramentas orgânicas de Google, de SEO e principalmente na retenção desses pacientes. E quem faz a retenção desses pacientes, além, obviamente, de um bom atendimento em consultório, é toda essa infraestrutura, é um bom atendimento pela secretária, é um bom local, um local agradável, a pontualidade. Então, tudo isso a gente tem que olhar, a gente precisa dar atenção para reter esse paciente, porque conquistar novos pacientes vai ser cada vez mais caro. E se a gente não se preocupa em reter os pacientes que estão ali, se a gente se preocupa somente com conquistar mais e mais e mais e mais pacientes, vai chegar um momento em que esse ROI, o retorno sobre o investimento, não vai ser positivo, porque vai ficar muito caro se uma clínica ou se um consultório quiser se sustentar somente de primeira consulta. Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes da fidelização e do atendimento do paciente, tá? Pegando minha colinha aqui, porque vocês sabem, eu pareço moderna, né? O pessoal acha que a gente trabalha com marketing, a gente tem tudo no iPad. E não, gente, eu adoro uma agenda, eu adoro um papel e caneta. Então, pegando aqui minha colinha que eu anotei. Tendência número 3 para 2025 no marketing médico: usar automações, né? Vanessa,
Inteligência artificial vai substituir o médico, a inteligência artificial vai substituir a agência de marketing, a inteligência artificial vai substituir o social media, como que é, como que vai ser? Definitivamente não. A inteligência artificial não vai substituir o médico, mas o médico que sabe usar a inteligência artificial vai substituir o médico que não usa. A mesma coisa para nós, somos profissionais de marketing. A inteligência artificial não vai substituir o trabalho do estrategista, não vai substituir o trabalho da agência, não vai substituir o trabalho do social media, não vai substituir o trabalho do gestor de tráfego. Mas os profissionais de marketing que aprenderem a utilizar a inteligência artificial, com certeza vão substituir os profissionais de marketing que não souberem utilizar a inteligência artificial. Aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande também com o uso das automações, tá? A inteligência artificial não é só automação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo que eu falo para vocês, tudo é bom, mas nem tudo é para todo mundo. Uma automação que vai antecipar ali, ou que vai qualificar aquele lead que está chegando, por exemplo, para o WhatsApp, ela é muito válida de ser utilizada numa clínica que a gente tem um volume de 200, de 300 pacientes recorrentes e um volume muito alto de ligações e mensagens por dia. Uma clínica que, por exemplo, recebe 150 contatos, 200 contatos por dia. São essas clínicas, são esses consultórios com alto volume de leads que precisam utilizar as automações no WhatsApp para direcionar, para pré-qualificar esse lead até que chegue na secretária, porque senão realmente é um volume muito grande de secretária, né, para atender todo esse pessoal e 200 pessoas que ligam por dia, né, 200 pessoas que entram em contato com aquela clínica ou com aquele consultório não significam 200 pacientes, né? Então, tem ali o trabalho da secretária de responder, majoritariamente, muitas vezes, esse paciente que entra em contato quer saber se atende o plano de saúde dele, o XYZ. Então, uma inteligência artificial serve para pré-qualificar esse paciente antes do agendamento de fato. Serve para responder ao paciente, por exemplo, o valor de um exame. Ah, o paciente não tem plano de saúde, então ele quer saber o valor de um exame X na clínica tal, para saber se cabe no bolso dele, se está dentro do orçamento. Essas respostas técnicas, a automação é muito boa e funciona muito quando é um local, uma clínica ou um consultório que atende em alto volume de pacientes. Quando a gente está falando de um consultório pequeno, onde a prioridade do médico é a exclusividade, quando a gente está falando de um consultório onde o médico fala, minha consulta demora 1 hora, 1 hora e meia, para especialidades mais complexas, que precisam fazer uma anamnese gigantesca do paciente, ou que precisam ouvir o paciente porque abordam muito das questões emocionais e etc. Para essas especialidades em que a consulta dura 1 hora, 1 hora e meia, não recomendo utilizar automação. Por quê? Porque aqui você não vai trabalhar com volume de paciente. Aqui você vai trabalhar com qualidade de paciente e com o preço mais elevado da consulta. Uma clínica que, por exemplo, tem a capacidade de atender 100 pacientes por dia, dificilmente é uma clínica particular exclusivamente. Pelo contrário, quem atende 100, 200, 300 pacientes por dia hoje é um local que atende um número enorme de planos de saúde, tá? Então, o paciente não está ali unicamente porque, nossa, eu vou tirar o dinheiro aqui do meu bolso e vou pagar essa clínica. Não, é porque atende o plano de saúde dele, tá? É porque o atendimento é bom, é porque é próximo da casa ou do trabalho e assim sucessivamente. Quando a gente fala de consultório particular, o uso das automações, elas precisam ser muito bem pensadas para não espantar aquele paciente ao invés de atrair. Local que atende volume de paciente pode utilizar, sim, as automações para qualificar aqueles leads antes de chegarem na secretária, para que não seja necessário ter uma equipe de, sei lá, 15 secretários, enquanto quando a gente usa uma automação para pré-qualificar esse lead, a gente consegue diminuir o volume de 15 secretários para 5 secretários, por exemplo, tá? Isso é possível. Reduz o custo para a clínica, otimiza o atendimento, não deixa ninguém sem resposta e assim sucessivamente. Agora, quando a gente está pensando no atendimento particular, que a consulta está ali 800, 900, 1.500 reais, gira em torno aí de 900 a 1.500 reais, ou seja, são consultas com valor mais elevado, porque esse profissional oferece algo diferenciado, utilizar uma automação
para qualificar esse lead é uma péssima escolha. Esse paciente vai se sentir diminuído, porque ele vê o médico na rede social, ele vê o médico no YouTube falando sobre a importância da consulta, falando que a consulta é única e exclusiva, que respeita o horário da consulta do paciente, falando que a pontualidade é importante, que o paciente é único, que a consulta dura 1 hora e meia. Então, o paciente vê tudo isso e no momento principal de entrar em contato pelo WhatsApp para poder agendar a consulta, ao invés de ser recepcionado por uma secretária que ofereça esse mesmo tipo de atendimento exclusivo, único e etc., o paciente ali recebe um atendimento por um robô, né? E a verdade é que ninguém gosta de ser atendido por um robô. Mas quando a gente entra em contato com uma clínica, porque atende o nosso plano de saúde, para nós está tudo bem ser atendido por um robô, porque a gente não está indo ali naquela clínica pelo médico X, Y, Z. A gente está indo naquela clínica porque atende o plano de saúde. Quando a gente muda a questão da personalidade, quando você está indo ser atendido pelo doutor fulano de tal, precisa ter essa pessoalidade. A automação, ela acaba se tornando a automação no atendimento primário, nesse caso, de atendimento particular, acaba se tornando uma vilã muito mais do que um auxiliar nesses atendimentos, tá? Tendência número 4 para o marketing médico agora em 2025. Nós devemos pensar muito mais em campanhas do que unicamente conteúdo. O que que isso quer dizer? Que agora em 2025, a gente precisa produzir conteúdo mais inteligente e mais estratégico do que unicamente informativo, tá? O que que é um conteúdo de campanha ao invés de um conteúdo informativo? Lembrando que a gente não vai nem do 8 nem do 80, não vamos ser extremistas, a gente vai continuar fazendo um pouco das duas coisas, só que agora em 2025 pensando muito mais em campanha do que em informação, porque o alcance orgânico está diminuindo e vai diminuir mais e mais a cada ano que passa, tá? O alcance orgânico não vai aumentar, muito pelo contrário, ele vai só reduzir. Então, esse excesso de conteúdo, tá? Gravar um monte de vídeos, fazer postagens todos os dias, postar um monte de coisa. Se não tiver uma campanha de tráfego por trás disso, se não tiver uma intencionalidade, vai ser cada vez menor. A gente pensa em uma campanha da seguinte forma. Por exemplo, vamos falar de algo que agora está na moda, tá? Um exemplo de lipedema. Descubra se você, primeiro você faz uma introdução ali de lipedema, né? Será que você tem lipedema ou é gordura localizada, enfim? Será que você tem lipedema ou é apenas celulite, né? Lipedema ou celulite? Enfim, essas coisas que geram dúvidas nos pacientes. Em seguida, você faz uma breve descrição sobre o que é o lipedema, sobre o que é a celulite, né? Diferenciando ali um e o outro. E, ao final, chamar esse paciente para tomar alguma atitude. Se você quer saber mais sobre lipedema, entre em contato pelo direct, utilizar as automações de modo inteligente aqui. Por exemplo, nesse caso, cabe muito utilizar um chatbot. Se você quer saber mais sobre lipedema, se você quer saber mais se o tratamento de lipedema é para você ou não, envie lipedema aqui embaixo nos comentários que eu vou te enviar por direct um material. Em seguida, envia para esse paciente um material, um PDF, o que quer que seja, por direct, tá? Só que o objetivo aqui não é meramente informar e enviar o PDF ao paciente pelo direct. O objetivo aqui é entrar em contato. A secretária do médico, a equipe, enfim, quem quer que seja, que ficou responsável por essa parte, vai entrar em contato com essas pessoas que enviaram a palavra, que escreveram ali nos comentários lipedema para receber o material por direct, e vai fazer uma abordagem no 1 para 1. Olá, Maria, eu vi que você, né, que obrigado, tá, fico muito feliz com o seu contato, que bom que você quer saber mais sobre lipedema, me conta mais sobre o seu problema, desde quando você está sentindo esses sintomas, como que você acha que é lipedema, enfim, e etc. Para que a Maria possa falar e, em seguida, para que essa secretária possa ratificar que entra aquela tendência número 2, né, que é trocar a secretária agendadora, né, que fica só agendando horários, por um time comercial, tá? Por uma secretária que faça esse papel comercial. E essa secretária vai entrar em contato ali pelo direct
com essa pessoa que está muito interessada, porque se uma pessoa viu o conteúdo, mandou ali, a pessoa está bastante interessada em saber sobre o assunto lipedema. E a secretária entra no direct justamente para fazer essa parte, tá? Para fazer essa conversão. Vamos conversar, vamos isso, vamos aquilo. É lógico que quando a gente pensa em um alcance nacional, né? E aqui é onde entra a questão de o que que o médico quer, né? O que que esse médico realmente quer? Ele quer ser famoso, ele quer ter muitas curtidas ou ele quer aumentar o faturamento do consultório? Porque quando a gente pensa em um alcance nacional e fazemos campanhas nacionais para aumentar drasticamente o número de seguidores desse médico, etc., nesse momento fica ruim. Vamos imaginar que, hipoteticamente, um médico atende em São Paulo, faz os procedimentos de lipedema na cidade de São Paulo e tem um alcance nacional. Quando a secretária entrar em contato com esse paciente, com esse possível paciente que enviou lipedema e etc., quando ela entrar em contato com ele pelo direct de um médico que tem, por exemplo, 300 mil seguidores, 500 mil seguidores, ela vai ver, ela vai esbarrar na objeção geográfica. Esse paciente vai falar, não, realmente eu gosto, eu quero saber mais sobre lipedema, mas não tem como eu me atender com o doutor Joãozinho, porque o doutor Joãozinho atende na cidade de São Paulo e eu moro em Macapá, né, no extremo norte do país. Então, esbarra com esse problema. Por isso que a gente também tem que lembrar que quantidade de seguidores é bom para quem? É bom para quê? E para quem, né? Aumento do número de seguidores, ele não é bom para todo mundo. Porque nesse caso, por exemplo, de ter um aumento, um alcance nacional para esse médico que atende regional, que faz procedimentos regionais, aqui eu não estou falando do médico que vende por telemedicina, tá? Estou falando de quem faz atendimentos regionais, quem faz procedimentos, etc. Esse alcance nacional, ele acaba sendo ruim. É uma quantidade de seguidores enorme, encarece os custos com tráfego pago, encarece o tempo da secretária de entrar em contato no 1 a 1 e desses pacientes não estarem majoritariamente, desses seguidores, né, que engajam, interagem ali com essa conta, não estarem majoritariamente na cidade em que o médico atende. Então, isso acaba dificultando. Por isso que quando, às vezes, o cliente esbarra com aquela coisa, acho que quase todo mundo que trabalha com marketing médico já ouviu isso, né? Ah, mas as minhas curtidas estão ruins, mas os meus quase ninguém comenta na publicação e etc. Sim, mas qual é o objetivo do seu Instagram? Né? O que que você verdadeiramente quer com marketing? Você quer mais curtidas? Você quer ter um alcance nacional? Você quer vender um infoproduto? Ou você quer mais pacientes para a sua clínica? Ou você quer realizar mais do procedimento XYZ que você realiza em consultório? Então, tudo isso também tem que ficar muito claro no momento em que a gente entra em contato com esse médico, desde a primeira reunião para explicar, tá? Tudo isso e o porquê que pode acontecer e acontece mesmo. Até porque o objetivo ali do médico que quer aumentar o faturamento da clínica ou do consultório, o objetivo nosso como profissionais de marketing não é bombar o Instagram, digamos assim, né? Não é dar, sei lá, 1 milhão de curtidas. Não. O objetivo é aumentar o faturamento. E a gente sempre mantém os nossos pés no chão e os nossos olhos no nosso objetivo principal ou no objetivo principal do cliente, que acaba sendo nosso quando a gente internaliza e quando o cliente vira nosso cliente, tá? Tendência número 5 para o marketing médico em 2025. Chega de ostentação, tá, gente? A era da ostentação está cada vez menor, inclusive para o pessoal do segmento da estética. Epa, quase tivemos um acidente aqui. Tivemos, inclusive para o pessoal da estética, tá? Essa era da ostentação, de muita gente, de cordão de ouro e Lamborghini e aquele monte de coisa e, gente, já foi. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão voltando para as origens, as pessoas querem algo. Deixa eu só alterar o lugar de ring light aqui um segundo. As pessoas estão voltando para o simples, para o básico bem feito. As pessoas querem cada vez mais se conectar, as pessoas estão cada vez mais em busca de gente como a gente. Óbvio, deve existir ainda, principalmente para o pessoal que trabalha com estética, deve existir um decoro na hora de se vestir, na hora de se arrumar. Porém, tomar muito cuidado em determinadas especialidades para que isso acabe não afastando o paciente. Essa coisa do high ticket, da ostentação.
foi ficando tão forte que praticamente todo mundo começou a achar que precisa ostentar, que precisa se vestir de maneira XYZ, que o médico precisa utilizar tal e tal e tal marca. Isso é bom, é benéfico, a depender do segmento do médico, a depender se esse médico faz um procedimento, faz procedimentos estéticos ou faz procedimentos muito caros, ou se esse médico atende uma parcela muito pequena da população que realmente observa esses pontos e que valoriza esse tipo de coisa. Mas agora, se a gente está falando, por exemplo, de um neurologista, se a gente está falando de um pediatra, se a gente está falando de um cirurgião bariátrico, por exemplo, se a gente está falando de um cirurgião oftalmologista que atende urgência e emergência, que atende descolamento de retina, né, que é uma cirurgia de urgência, se a gente está falando de especialidades que atendem urgência e emergência, de especialidades que precisam de um cuidado a mais, o excesso de marcas de luxo, o excesso de vestimenta, o terno, a gravata, aquele excesso de informação, o excesso de luxo, a ostentação, vai acabar afastando do que atraindo esses pacientes, tá? Isso mostra, isso reduz ali aquela coisa do paciente ver que o médico é gente como a gente. Isso reduz a conexão do médico com o público real, a depender do público desse médico. Inclusive, quando a gente fala do público de estética, porque a gente está voltando. Existe uma tendência agora de voltar ao natural, até mesmo na estética. Basta a gente observar o que as famosas, por exemplo, têm feito, né? Cada vez mais as famosas têm feito menos procedimentos ou buscado procedimentos que gerem a naturalização, tá? Que valorizam a naturalidade, que valorizam os traços naturais da pessoa, do que aquelas coisas exageradas que a gente via até 2, 3 anos atrás, um excesso de preenchimento labial, um excesso de botox, um excesso de facelift, né? Tudo isso que estava muito em alta há 2, 3 anos atrás, reduziu drasticamente de agora para frente. E as pessoas estão diminuindo, né? As pessoas querem menos procedimentos, as pessoas querem agora parecer mais com elas mesmas. Então, essa questão da ostentação, até mesmo para o pessoal da estética, aquela dermatologista super trabalhada, com aquela boca fantasiosa, assim, que parece né, muito imitação, muito artificial, isso não está em alta mais, nem para os pacientes e nem na conexão, no formato com que o médico se veste, na maneira com que o médico se porta com os demais pacientes, ok? Então, essas são as 5 tendências muito fortes para 2025. Eu espero que vocês implementem com os clientes de vocês, tá? Especialmente a questão da automação para quem trabalha com clientes, para quem atende um alto volume de paciente. Tomar cuidado, é o que eu falo, tudo é bom, mas nem tudo é para todo mundo. A automação é excelente, mas a gente tem que ter critério na hora de utilizar a automação e saber quando que a gente vai utilizar, para quem que a gente vai utilizar e principalmente explicar tudo isso para o cliente. Porque às vezes o cliente entra nessa onda, né, nessa nova onda de, tá todo mundo utilizando o chatbot, está todo mundo utilizando um robô para atender no WhatsApp, eu vou atender também. E a depender do segmento, a depender de quem é o público desse cliente, pode acabar se tornando muito mais um tiro no pé do que algo vantajoso, tá? Tem uma pergunta aqui da Cris. Vanessa, comecei como social media atendendo um mastologista. Acabou a minha bateria aqui do microfone. Espero que vocês estejam me ouvindo no Instagram. Vanessa, comecei como social media atendendo um mastologista. Como conectar ele com os seguidores, já que o assunto é delicado? Exatamente. Aqui a gente entra muito mais numa questão de conexão, tá? Fazer um conteúdo que conecta e que, ao mesmo tempo, é um conteúdo que a gente pensa em campanha. Então, realmente, entrar em contato com a dor dessa paciente, por exemplo, não só com a mulher que já descobriu que tem o câncer de mama, mas também com aquela mulher que, por exemplo, tem um histórico familiar e que não sabe ou que tem pouca noção dos riscos que ela tem por ter o histórico familiar de câncer de mama na família. Pensando, por exemplo, em prevenção, além do tratamento, né? Buscar muito a questão da prevenção, além do tratamento em si. E para as mulheres que já têm prevenção, que já estão em tratamento, na verdade, que já têm o diagnóstico de câncer de mama, é, de fato, pensar a necessidade de se conectar, de falar a realidade, de fazer um conteúdo, olha, não é fácil, mas é possível.
o câncer não é uma sentença de morte, existe tratamento, não é porque você recebeu o diagnóstico de câncer de mama que você está fadada ao falecimento, né? Trazer essa questão de que a medicina evoluiu, de que aquela mortalidade, aquele medo excessivo que as pessoas tinham do câncer há 10, 15 anos atrás, hoje em dia ele já reduziu. Por quê? Porque os tratamentos melhoraram, as pessoas fazem a prevenção, descobrem o câncer em um estágio menos avançado da doença, né? Os tratamentos melhoraram, as medicações, enfim. Então, abordar muito mais essa questão de mostrar a vida, né? De mostrar que existe vida após o câncer e não de ficar ali o tempo inteiro demonizando o câncer e piorando já a situação que não é boa para nenhum paciente, tá? É uma das 1000 dicas aí que a gente pode usar para mastologista. Pessoal, eh, essas são as tendências para 2025 no marketing médico. Espero que vocês implementem, que coloquem em prática e um beijo. Obrigada por todos.